O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, o homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segue-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram ao Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados internautas, povo de Deus, solenidade do corpo e sangue de Cristo. A igreja toda no mundo se prostra aos pés dele para adorá-lo. E com profunda emoção celebramos o mistério da nossa fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, nada nesse mundo pode se comparar à Eucaristia. O esplendor do céu na terra, Deus em meio a nós, Deus para nós, pão da vida para a salvação do mundo. Como precisamos conhecer mais este sacramento. Pedir as luzes do Espírito para que Ele nos revele a grandeza do que celebramos sobre os altares. Quero fazer uma breve catequese
para que vocês que nos assistem em casa possam compreender um pouco mais, porque ninguém jamais na terra compreenderá plenamente a profundidade, a grandeza desse mistério. Na primeira leitura do livro do Êxodo, vocês se lembram? Moisés reúne o povo, dita a lei do Senhor. Na manhã seguinte, constrói um altar naquela montanha sagrada, o Sinai, com 12 colunas representando as 12 tribos de Israel. Manda que ali se ofereça um sacrifício em honra de Javé, a imolação de um cordeiro, de um cabrito. Separa o sangue e diz: este sangue é o sinal da aliança que Deus faz conosco. Observe as palavras. Nós estamos falando do Antigo Testamento. E depois vai aspergir o povo com o sangue do sacrifício. Mas a matéria do sacrifício é um cordeiro, um cabrito ou um novilho. Esta era a antiga aliança. A aliança que Deus fizera com o seu povo na montanha sagrada. Por isso, logo em seguida, a igreja já nos traz para a realidade do hoje, quando a gente rezou o salmo dizendo: erguerei o cálice da minha salvação e louvarei o Senhor. Observe a resposta da palavra. Erguerei o cálice da salvação e bendirei o Senhor. Por isso, na segunda leitura da carta aos Hebreus, afirma-se, e o autor sagrado quer levar à comunidade a compreensão da nova aliança. Se pelo sangue de touros e cabritos faz memória, julgávamos que seríamos purificados de nossos pecados, diz o texto aos Hebreus, Cristo entrou uma só vez no santuário. Lembre-se que aquele sangue do touro, dos cabritos, era levado pelo sumo sacerdote ao santuário. E só ele, o sumo sacerdote, podia entrar ali, para oferecer por si e pelos outros o sacrifício de expiação, o sangue de um cabrito. E a carta aos Hebreus diz: Cristo entrou uma só vez no santuário, não feito por mãos humanas, mas o seu corpo, entenda, para oferecer ao Pai o sacrifício perfeito, a nova e eterna aliança. O céu exulta, o inferno treme com essa verdade. Sumo e eterno sacerdote, o Filho de Deus, o mais belo dos filhos dos homens, que livremente, por nós pecadores, se oferece ao Pai, e pelo seu sangue constitui uma nova e eterna aliança. E onde existia o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Isaías já profetizara quase 800 anos antes do acontecimento. Graças às suas chagas fomos curados, pois andávamos como ovelhas desgarradas, cada um fazendo o seu caminho. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, aniquilou-se por causa de nossos pecados, e pelo seu sangue fomos salvos.
Essa é a verdade, meus irmãos, que nós cristãos devemos anunciar esse mundo pagão, materialista. Essa é a razão de nossa fé. Por isso celebramos hoje, jubilosamente, tão feliz acontecimento. E cantamos com os anjos, com os querubins: Tu és Deus, ó Cordeiro de Deus, imolado por nós, vivificado, ressuscitado. Continuas nos dando o teu corpo no pão transubstanciado, memorial do teu sacrifício, presença real de tua vida em nossas vidas. Queridos irmãos, o Concílio Ecumênico Vaticano II, o grande acontecimento da Igreja no século passado, e que rege a Igreja hoje, e por muitos séculos ainda, diz na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, que a Eucaristia é o ápice da vida cristã e, ao mesmo tempo, a vértice, o começo de toda a ação missionária. Sem Eucaristia não existe igreja, meus irmãos, impossível. Sem Eucaristia não existe apostolado. É a Eucaristia que faz o discípulo, a discípula de Jesus. É o sacrifício de Jesus no altar, que se renova a cada instante no mundo inteiro, que dá vigor à igreja e nos sustenta no caminho para o céu. A Eucaristia faz o sacerdote. Existimos e fomos ordenados para celebrar e dar ao povo o pão da vida, Jesus, nosso Senhor. É a essencialidade do ministério sacerdotal. E não venham colocar outras coisas no sublime sacramento da ordem que recebemos. Olhar para a cruz, contemplar o crucificado, contemplar suas chagas preciosas, adentrar a chaga de seu peito, porta aberta para o céu, pois esse corpo dilacerado é o corpo divino do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador. De tal forma que em cada vez que participamos da Eucaristia, estamos efetivamente participando daquele sacrifício dele, único e eterno, mas que ele quis que se perpetuasse, foi vontade dele, dando à igreja o sacramento de sua presença real no Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vou completar 45 anos de padre. Eu quero lhes dizer, as pessoas mais próximas já sabem, ainda não aprendi a celebrar a missa. E como poderia aprender? Não se aprende. O amor se exercita. Cada dia eu fico mais embriagado com tamanho amor, um mistério tão grande que toca a mim, aos meus irmãos e irmãs que celebram comigo, e nos elevamos pelo sangue de Jesus à condição de sermos também divinos, sem merecimento de nossa parte, mas graças ao sacrifício redentor do amado, do Cordeiro de Deus, o pastor de nossas almas, a cabeça da igreja, Jesus nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é um grande dia. A igreja convida os fiéis para estarem juntos, celebrando o sublime sacrifício da redenção. Não foi possível esse ano fazermos a procissão. Compreende-se? Absolutamente correto. Precisamos nos manter vigilantes e cumprir os protocolos. Mas saibam todos, digo eu, Padre Adilson Simões, nenhuma autoridade civil tem poder de transferir dia santo. Não tem, não.
Dai aos homens o que é dos homens, dai a Deus o que é de Deus. O dia santo é hoje. Não reconheço autoridade nenhuma nesse mundo. Nem presidente da República, nem Supremo Tribunal, nem Congresso, nem governadores, nem prefeitos, que tenham autoridade para mudar o dia santo. Que bom que estamos celebrando no dia exato, com a igreja no mundo inteiro. Assistindo em casa, privados de estarmos juntos, mas unidos na mesma fé, num só coração, numa só esperança, dizendo: Ele está no meio de nós. Que maravilha! Ele está no meio de nós. Ó presença sempre presente, força divina que sustenta a nossa fraqueza. Só Tu és assim, Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas. Estás verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. E se não nos foi possível acompanhar-te na procissão jubilosa, saibam, a procissão do Santíssimo Sacramento é a mais bela, a mais perfeita expressão da fé. Diante dela, escutem-me, as outras procissões são como que um nada. Ouviram o que eu disse? Incomparável é a procissão do Santíssimo Sacramento, pois nas outras procissões, com devoção e com piedade, nós acompanhamos imagens. Imagens são apenas imagens que nós veneramos, mas na procissão do Santíssimo Sacramento, que hoje não nos foi possível realizar, é Jesus, é Deus que caminha e nós o acompanhamos e o adoramos. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. A Ele sejam dadas honras e glórias. No Evangelho, nós ouvimos como Ele quis preparar esse momento para os seus. Mandou os discípulos à cidade prepararem o ambiente. E ao entardecer, entrou naquela casa, o cenáculo, sentou-se à mesa. É belo perceber isso. E em meio aos salmos e orações, surpreendentemente, diferente de todas as outras cerimônias, contrariando a tradição judaica, os princípios da religião judaica, levantou-se e nos dá um novo mandamento e institui a Eucaristia. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Este é o cálice do meu sangue. Lembram-se da primeira leitura? Sangue de touros e cabritos. O sangue do Filho de Deus, de um Deus humano como nós, oferecido ao Pai. Vínculo perfeito, aliança eterna, caminho para a imortalidade. Quem participa de uma missa, devotamente, adorando o Senhor, pode ter certeza da vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, quisera poder ainda falar mais sobre a Eucaristia. Perguntava ao meu querido irmão, Padre Antônio, quanto tempo a gente podia celebrar, porque também tem horários nos protocolos oficiais. Estamos vivendo esse tempo de guerra, tempo de agonia, de sofrimentos, mas vai passar. Vai passar. Está passando. Confiemos no Senhor. Mesmo à distância, separados por tantos motivos, tenhamos o mesmo coração, o mesmo desejo de estarmos com Ele, de celebrarmos Sua presença, de adorarmos o pão do céu, seu corpo dado para a salvação do mundo.
Em cada missa, tenho certeza, os anjos se unem a nós. É uma festa na terra. Ah, se a gente compreendesse. Os anjos sobem, descem, arrodeiam os altares de uma capela simples, de uma catedral suntuosa, não importa. O altar é o lugar do encontro com Ele. É o lugar mais santo do mundo. E se os anjos o rodeiam, olham para nós e pedem que nós os acompanhemos, adorando aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que te dá para que tenhamos nele certeza da vida eterna. Ame a Jesus Eucarístico, eu lhe peço. Quando passar em frente à sua igreja catedral, a matriz ou a uma capela, se estiverem abertas, entrem. Não se dirijam às imagens, por favor. Vão ao sacrário. Ali está Deus, Deus verdadeiro, presença real. A igreja sempre o disse. E nós cremos. Tu és o pão do céu, descido à terra para a salvação do mundo. Adore Jesus ali. Peça e lhe será dado. Confie e você receberá. A Eucaristia, dizia São João Maria Vianney, é o céu por alguns instantes na terra. Celebremos em santidade a Eucaristia. Sejamos homens e mulheres eucaristizados, apaixonados pela Eucaristia, capazes de falar ao mundo, aos outros, a nossos familiares, do sentido profundo de nossa fé, de estarmos com o amado em cada missa. Não olhe para o padre, para o bispo, para quem está celebrando. Olhem para aquele que vocês não veem. Nós emprestamos nossos corpos de forma indigna, mas por ele constituídos ministros para representá-lo. Mas o sacerdote é ele. Só ele basta. Só ele tem palavras de vida eterna. Cada missa que nós celebramos é uma experiência do céu, no tempo, na história. É a antecipação daquelas coisas que hão de vir. O esplendor do céu. Deus nos abençoe, nos comule de graças e abundantes bênçãos, e lhes confirme, a vocês que me escutam, a verdadeira fé, a fé dos apóstolos, o credo da Igreja Católica. Pois em cada missa, o céu se rejubila, o inferno treme. É verdade, sabemos disso. E os homens e as mulheres que participam do santo sacrifício são elevados à condição de herdeiros de Deus. Amém. Amém.